Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de chamar a nossa co-host, Patrícia Elo. Tudo bem por aí, Patrícia? Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, hoje estou super animada aqui, estou doida para escutar muito, quero aprender muito aqui com o nosso convidado. Super especial. Apresenta ele aí, Marcelo. Legal. Hoje está com a gente, né, o Orly Machado, pela segunda vez, que é uma grandíssima honra aqui. O Orly, que é CEO global e fundador da CM Software. Orly, muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o convite para falar com a gente, cara. Ô Marcelo, muito obrigado você por convidar novamente. Sei que o podcast está sendo bastante divulgado, bastante ouvido e assistido pelos meus amigos do mercado. É uma honra para mim poder falar com você pela segunda vez e conhecer a Patrícia. Legal, cara. Se a gente pudesse começar, Orly, te pedir para você contar um pouco, né, sobre esse processo de internacionalização, né, da CM. Aí um pouco que oportunidade vocês estão buscando, né? Estou entendendo aqui que o Brasil ficou pequeno para vocês, cara. Conta um pouquinho aí. Então, cara, esse papo todo começou lá em 2015, né? A CM começou a caminhar com um anseio global de expansão, porque o mercado brasileiro de software para a instituição financeira, ele é muito bem visto globalmente. A gente tem soluções bem ricas, muitos dizem por conta da nossa necessidade da época inflacionária, outros dizem que era por conta de baixos recursos e a gente precisava customizar investimentos, enfim, por um motivo ou por outro que eu não citei, tá? O Brasil, de fato, é um destaque na indústria de software e de soluções para o mercado financeiro. A gente, de fato, tem assim uma certa... As pessoas param para prestar atenção quando o brasileiro fala, quando uma empresa brasileira fala em nome da tecnologia desenvolvida dentro do Brasil. E nós começamos esse trabalho lá em 2015, né? E aí foi um trabalho de vender o conceito do SPB, só na época, para o governo americano, que era o nosso principal caminho, um pouquinho também para o governo inglês. E tinha uma rejeição bastante forte, porque o mercado americano, apesar de ter uma economia monstruosa e pujante, ele tem uma certa ojeriza, e essa é a palavra correta, ao regulatório, a ser regulado. Eles preferem um ambiente mais leve, mais solto, onde as grandes normas são ditas e as pequenas quem determina é a própria instituição. E quando você vai para um ambiente assim, tipo SPB, que seria a nossa missão, você tem que obedecer regulatório, porque a interoperabilidade bancária, ou seja, você falar com os outros bancos, tem que ser regida por alguém no meio do caminho, né, o tal man in the middle, né, que vai ficar aí no meio dizendo o que pode, o que não pode ser feito, e aquilo tudo. Nós levamos isso aí até, me lembro muito bem, até o inverno de nova-iorquino de 2020, eu peguei menos 14 graus lá em Wall Street, tá? Quando a gente conseguiu a última audiência, assim, de provar que de fato era uma solução, aí um grupo de trabalho resolveu levar para frente, e aí logo em seguida o Brasil começou a brincar com um negócio chamado Pix, que hoje é um negócio popular demais no mundo, inclusive, não só no Brasil. E aí a gente ganhou mais motivação para continuar tentando trabalhar a cabeça deles. Eu não vou dizer que a CM foi a única empresa que fez isso, ou nem o Orly a única pessoa que falou isso, mas eu fui uma das 200 ou das 300 pessoas que falou. A IBM falou muito, a Microsoft falou bastante. Tá? Ou seja, a gente se reunia bastante para provocar essas reuniões, aqueles meetings de consultoria, de pré-venda, você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente se reunia muito com eles nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, o evento Pix lá em 2018 no Brasil, mas 21 criou a realidade global, né? Em 21 ajudou muito eles a criarem. E aí o FedNow veio, puxou, e a CM foi a primeira empresa a se homologar aqui para prestar serviço. Então nós estamos já prestando serviços de fornecimento do FedNow, que é o nome do Pix nos Estados Unidos. Ainda bom, para completar essa questão de internacionalização da tua pergunta, Marcelo, recentemente, né, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, promulgou uma carta de intenções que 90 bancos centrais globais
já assinaram as intenções de remoção do sistema SWIFT de transferência de reservas e de dinheiro transfronteiriço, né? E usar um modelo similar ao do Pix, que é o que o Brasil e Estados Unidos estão usando, a Índia também está usando agora também. Então, fatalmente, a CIM também vai estar nesse sentido e a gente já tem conversado com outros países, além dos Estados Unidos, e aí, nesse ponto, a gente tem estabelecido relação com empresas especialistas nesses países para implantar o nosso produto lá, uma vez que o modelo adotado pelo Brasil e pelos Estados Unidos é o modelo que o Bis falou. Então, de fato, eu vejo como... Deixa eu entender, Orly. Vou poder fazer um Pix para minha prima que mora lá em Londres, assim? Vai chegar... Em 7 segundos. Tá simples assim. Simples assim. Já foi feita, inclusive, uma brincadeira dessas com a Itália, que também tem um modelo privado de Pix lá na Itália, mas funciona, de um agente brasileiro comprando um vinho na Toscana, pagando reais, o cara recebendo em ouro e despachando em tempo real, entendeu? Ou seja, tudo isso... Nossa, E como que está o Pix assim nos Estados Unidos também? Me conta um pouco mais ali, né? Assim, para todo mundo aqui que é leigo, assim, tá igual aqui, que a gente vai na praia, compra o mate, ali faz o Pix. Tá assim também? Tá super na mão de todo mundo? Ainda não. Aqui os números são um pouquinho diferentes e um pouco mais complicados também, né? O Brasil ele tem 14 mil agentes, Pri, e aqui são 14 mil bancos. Então, a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, o tempo de implantação aqui foi determinado de 2 anos. Deverá concluir-se a implantação em novembro de 23, deste ano, onde todos os bancos participantes, tá, deverão fazer oferta aos seus clientes. Nesse momento, nós estamos basicamente com oferta restrita ao grupo super reduzido de clientes e de instituição financeira, tá? O que a gente chama de grupo piloto, inclusive, tá bom? Está super reduzido, basicamente porque não se pode ainda abrir ao público antes que o Banco Central americano, antes que o Fed, tá, faça a liberação, que deve acontecer lá no final de novembro, basicamente, tá bom? Os números aqui são bem malucos, né? Ou seja, então, assim, o medo do projeto naufragar ou de o projeto explodir e perder controle é muito grande, né? Então, tanto do ponto de vista de números de transações, quanto do ponto de vista de valores financeiros, né? Então, existe aí um certo zelo na questão. Mas eu acredito que, por experiência que eu já vi de sistemas similares, como o Zelle e o PayPal, que tem sistemas aqui, o Venmo, que tem sistema de pagamento pessoa a pessoa, muito um pouco parecido com o que impacta o Pix no Brasil, eu acredito que vai explodir e sim, o pessoal vai poder comprar hot dog em New York, como a gente faz água de coco em Copacabana ou no Leblon. Muito bom. Orly, legal, cara. Pô, assim, fiquei bem impressionado. Interessante, né? Essa velocidade, né, de adoção. Aí, voltando aqui, cara, para o Brasil, né? Um pouco da agenda BC, tem coisas bem interessantes, né? Para esse ano de 23, né? Você comenta um pouquinho para a gente, cara, o que está chegando aí localmente? Na linha do Pix, o Bacen vinha assim o Bacen vinha muito forte, né? Na linha do Pix. Nós temos os tangíveis e os intangíveis. Então vamos falar primeiro dos tangíveis da agenda BC, tá bom? A gente vinha muito forte o ano passado com uma agenda de incremento de funcionalidades, tá, de Pix, né? Funcionamento, saque, dinheiro, troco, paga, recebe, Pix cobrança, POS, aquele monte de implementações que o Banco Central liberou no passado. Aconteceu a greve do Bacen acabou ficando uns meses fora, de 6 a 8 meses, eu não lembro bem direito quanto a isso, e essa agenda foi bastante prejudicada. Nós deveríamos estar hoje numa agenda um pouco mais acelerada das propostas já aprovadas pelo próprio Bacen e pela agenda BC+. Mas, enfim, esse ano, recuperando um pouco da agenda do ano passado, nós vamos ter o débito automático e o Pix agendado, né? Ou seja, que são as duas grandes promessas, e o agendado ou parcelado, né? São as duas grandes promessas que poderão vir e poderão fazer outro rombo, tá,
no mercado de meios de pagamento. Mas o Brasil tem que meio que se acostumar um pouco com isso, né? Ou seja, eu sei que o pessoal de cartão de crédito fica um pouco preocupado com essas, Até, com essas expressões. por exemplo, o Pix parcelado, eu acabo deixando de usar o cartão de crédito, se eu não, né, não preciso, se eu posso parcelar no Pix, né? Exato, exato. Claro que ele funciona também como funciona. Teoricamente, hoje, a normativa dele prevê a funcionalidade exatamente mais ou menos igual ao que seria o cheque pré-datado. Se ele não tiver fundo na data do agendado, ele volta. O Aí, cartão de crédito não volta. Então, existe uma relação de aceitação ou não aí também do produto, Pri, entendeu? ele teria que ter o crédito pré-aprovado, vamos botar Pois assim, né? é, e exatamente aí que eu gostaria de completar aquela que eu estava falando antes. O brasileiro precisa meio que separar um pouquinho essa questão na cabeça. O cartão de crédito, apesar de ele cumprir duas funções, ele ter duas almas, ele é essencialmente um produto de crédito. Ele, evidentemente, se popularizou globalmente como um meio de pagamento, tá bom? Evidentemente, ele precisava se tornar um meio de pagamento para ter adesão. Mas na prática, ele é essencialmente alguém que dá limite, alguém que dá crédito e alguém que garante pagar se você não pagar. Ele é essencialmente isso. O Pix, não, o Pix é essencialmente um meio de pagamento. Ele não é um produto de crédito, como eu exemplifiquei para você agora. Se você tem dinheiro, eu pago, se não tem dinheiro, ele volta. Entendeu? Simples assim. Tá? Então, mas aí é que tá. O pessoal de cartão de crédito vai ter mais ou menos que se acostumar com essa ideia de que a função meio de pagamento não lhes pertence. Entendeu? A função, meu cartão é bonitinho, meu cartão é presente, não presente, cabe no meu smartphone, não cabe. Essas funções são funções de produtos de pagamento, não são funções de produtos de crédito. Então, nós temos que separar essas duas questões na cabeça desse pessoal. Então, de fato, o pessoal de cartão de crédito tem que se preocupar, sim, com essa agenda de que ocorrerá essa separação, sim. A segunda coisa, bem importante também, é o débito automático, né? Que a gente está muito acostumado à função de vai lá no banco, cadastra a conta para pagar água, luz, telefone ou alguma outra coisa que você deseje pagar em débito automático, você vai poder fazer isso. Isso vai virar o Pix débito automático. Então, o que acontece hoje? Só para vocês terem uma ideia da complexidade que é isso hoje. Uma grande empresa de telefonia ou uma grande empresa provedora de energia elétrica, tanto no Rio quanto em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, para ela ofertar o serviço de débito em conta, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter conta em todos os bancos. Porque o meu cliente, eu não sei onde ele tem conta. Meu cliente tem conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D. Então, para ela fazer uma gestão de caixa é uma queima de energia absurda, é uma academia que ela coloca o pessoal da tesouraria entre site, tira site, entre site, tira site diariamente para saber quem pagou o que aonde, né? Com o Pix débito em conta, não, né? Ou seja, como o Pix ele já é um sistema de interoperabilidade, ela tem a conta no banco que ela quiser, tá? E ela só diz assim, me dá a chave Pix aí que eu comando o débito automático diretamente na tua conta. Se você autorizou a empresa de energia a debitar lá, tá mais que está feito. Mas eu não preciso ter conta naquele banco que você eventualmente se relacionou. Então, é um produto que vai mexer bastante com o jeito de viver das instituições e das pessoas, e, sobretudo, também, Marcelo e Priscila, a questão da tesouraria, porque muitos desses bancos acabavam tendo essas contas monstruosas de clientes dentro de casa, mas esses bancos, não, essas empresas não desejavam ter conta naquele banco, elas só tinham porque ele precisava ofertar aquela conta lá para o cliente dele pagar a conta do lado de lá. Ele não tinha a mínima intenção de ter conta lá. Então era só aquela movimentação mesmo. Recebo lá 5.000 contas lá no final do dia, tem que passar alguém para zerar essa conta, aquela musculatura toda que você tem anteriormente. Para ele agora a vida está mais simples. Ele concentra a operação dele aonde para ele é mais indicado e vai acabar atrapalhando. Essa agenda é muito, muito, muito interessante do Bacen. E eu espero que em 23 a gente conclua no mínimo essas duas agendas, do parcelado e do débito automático, porque isso de fato vai facilitar a vida da pessoa e das empresas, na minha visão. O garantido, desculpa, o garantido não entrou na previsão desse ano, né? O garantido tem essa questão aí que o Banco Central mais ou menos já entende que já está sendo ofertado para esses produtos de instituições que estão permitindo saque no Pix baseado em algum limite de crédito na conta pessoal ou com empréstimo pessoal, tá bom?
Então, o Bacen, mais ou menos, pelo que eu andei conversando com o povo, mais ou menos entende que essa atividade já está coberta. Mas talvez pode ser que venha assim a aparecer alguma regulamentação nova em função disso, tá? Alguém faça um desvio de função em cima disso, Marcelo, e aí acaba aparecendo aí sim uma nova regulamentação disso. Eu tô nesse ponto, eu penso como o Bacen, na minha visão, essa é uma agenda já coberta, já implementada pelo mercado, que é algo legal também, né? Ou seja, quando o mercado começa a olhar para alguma coisa e criar coisas em cima, né? Ou seja, é uma coisa bem interessante também. Tá bom. Uma outra coisa também, indo na linha dos tangíveis e dos intangíveis, não que intangíveis não serão tangíveis na frente, tá? Na linha dos tangíveis é a realidade do Open Finance, né? Ou seja, que também sofreu bastante com a questão da implantação. Houve aí, na minha visão, e ela é absolutamente pessoal, e eu já externei a sua opinião, inclusive aos próprios líderes do projeto do Bacen, houve aí sim uma certa descontrole ou uma certa não seria descontrole a palavra correta, eu estou tentando achar aqui, mas uma certa uma certa ausência de coordenação no controle de alguns processos do Open Finance no Brasil, que, na minha visão, até provocou um pouco algumas demoras e alguns cronogramas não cumpridos exatamente, como também a inclusão de várias empresas financeiras, depois de várias empresas financeiras acabaram sendo liberadas da sua adesão. Numa primeira carta circular tinha-se 1.200 obrigatórias, depois esse número reduziu para 900, me parece que hoje não passam de 600. Enfim, essa questão da coordenação como um todo acabou prejudicando um pouco a questão. Acho também que algumas questões técnicas a gente acabou copiando o modelo inglês, e o modelo inglês é muito menor do que o nosso, muito menos profícuo que o nosso, muito menos criativo que o nosso. Tá? Acho que a gente acabou copiando algumas coisas dele e acho que eles não tinham muito para acrescentar para a gente, mas enfim, foi o modelo que a gente fez. E agora, passado esse tempo todo, o mundo do Open Finance começa a ter maturidade, começam a ter esse processo, e o que eu imaginava que a gente já estaria fazendo hoje, tá? Talvez a gente consiga fazer ao longo deste ano e do ano que vem no Open Finance, que é a questão de mar aberto, de pescar e pescaria, né? Ou seja, porque na prática, tá? O Open Finance vai ser o grande mall da brincadeira, o grande shopping do mercado financeiro. Não tem por que mais você fazer grandes investimentos em alguns setores de captação, tá? Quando, na verdade, você pode fazer grande captação mesmo dentro da própria base, com teus clientes mesmo, que tem conta com você e cartão com outro, e financiamento de veículo com outro, e seguro com outro. Ou seja, você com uma autorização só e 2 ou 3 cliques, você tem condições de duplicar ou triplicar a tua base sem precisar você ter grandes recursos grandes recursos de investimento na estrutura comercial, de captação, tá? Se você tem um recurso muito mais eficiente, que é de você seletivamente pegar os clientes que você deseja. Então, eu particularmente acho que daqui a 2, 3 anos, Marcelo, Priscila, a gente vai estar falando claramente e assim, monstruosamente, que o principal canal de captação de clientes no mercado será o Open Finance. Eu me lembro quando eu falei essa frase em 1998, eu usei uma frase assim: eu não tenho cabelo não só pela idade, mas pela experiência também. Tá bom? Em 1998, eu falei uma frase assim: gente, haverá um dia que as transações de internet banking serão maiores que as transações de agências. Naquele momento da história, as transações de internet banking eram pífias, tá bom? Bom, hoje isso virou... Hoje os aplicativos já superaram o Internet Bank, ou seja, a própria minha frase já se morreu, né?
Então, eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos, 2 anos no máximo, a captação de clientes no mundo Open Banking, Open Finance, será monstruosamente maior que a captação de clientes oriundo através de canal humanos, seja ele qual for. Seja ele call center, seja ele advertising na televisão, seja ele agência, seja ele pastinhas na rua. Eu tenho certeza que a forma como se vai adquirir clientes e negócios estará preferencialmente em 2, 3 anos, será em cima de uma plataforma ganha-ganha, perde-perde de Open Finance, tá bom? Já sei, já tomei conhecimento, a gente mesmo tem uma solução em V1 ainda, bastante eficiente, mas em V1 ainda, tá? Uma solução de ataque e defesa, né? Ou seja, como eu blindar aos robôs, tá? Como eu blindar aos robôs que vão atacar a minha plataforma de maneira eletrônica e como eu atacar as plataformas remotas de maneira eletrônica também. Então já temos, assim, evidentemente, já tem grandes instituições preocupadas com esse desenvolvimento. Orly, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você Claro. falando aí de tecnologia, né? A gente vai entrar um pouquinho aqui na pauta também de falar de real digital e como que você vê também a tecnologia do blockchain aqui, né? Quando a gente fala aí de Open Finance, eu falo, caramba, será que a gente já não está até no estágio mais avançado ainda, que quando a gente fala de blockchain ali, de fala de real digital, das pessoas terem a carteira digital, nem precisar, de repente, ter mais um banco. O que você acha aqui? Você acha que ainda demora muito para entrar? Qual é a sua opinião aqui? A gente queria te escutar um pouquinho. Vamos lá. Bom, real digital, Brasil de fato, o Neto tem falado bastante nisso, o presidente do Bacen tem falado bastante disso. A gente mesmo levou uma proposta de implementação de real digital para ele 2 meses antes do início da greve, tá bom? A CIM preparou um estudo de viabilidade e apresentou para o grupo que está lá e a gente sabe que essa ideia está andando um pouquinho. O real digital, na visão como está sendo feito pelo Banco Central, talvez a gente tenha aí uma certa dificuldade de implementação em função de algum regulatório ou legislação nacional que talvez precisa avançar conjuntamente, tá bom? Eu vejo que a gente tem aí um pouquinho de caminho regulatório para fazer andar um pouquinho mais isso para frente, como ele pensou lá atrás. Como ele vai ser implementado, eu acho, ao longo deste ano, tá, que é a implementação básica de carteiras e de atividades, tá, ela vai estar sempre atrelada ao M1 em circulação, ao dinheiro, à moeda em circulação automaticamente. Então, essa seria mais fácil. Tá? Então, acho que esse caminho do banco, da gente ter carteira digital sem a presença do banco, com a criação de uma blockchain que nos permitiria travar ou não uma wallet, eu acho que isso não acontece nos próximos anos, de uma maneira sucinta, explicando para você, tá bom? A gente não tem essa infraestrutura ainda feita, tá bom? Mas atrelada a uma stable wallet, uma stable money, uma stable currency, tá? Eu tenho certeza que sai sim, mas para isso, de fato, muda muito pouco do cenário que a gente tem. Em alguns países, se a gente for olhar a implantação, aqui no Caribe mesmo, tá? Existe lá a Send Money, que eu acho que é na Jamaica, se não me engano, tá? Que é um Pix que eles chamam de moeda digital, tá? Mas eles operam como um Pix também. Existe uma experiência muito boa, tá? Feita e liderada na Ásia pela Coreia capitalista e pelo modo pela Coreia do Sul e pelo modo mais alguns países, que eles estão fazendo pagamentos transfronteiriços com moeda digital que eles criaram para esse fim entre eles. Eles têm uma alta circulação, são países megamente industrializados, principalmente em componentes eletrônicos e serviços, eles têm uma alta troca entre eles lá. Estão falando de Coreia, estão falando de Hong Kong, estão falando de Taiwan, estão falando de mais alguns países ali do lado. Tá, eles têm uma alta troca de pagamentos e necessidade entre eles, eles criaram lá e expulsaram a SWIFT da jogada. Tá, isso virou case global, inclusive, mas é uma coisa absolutamente regional e não atende o Brasil. O Brasil não é tão polarizado assim, tá, nos pagamentos. A gente não tem uma concentração assim tão
tão visceral como aquele caso do lado de lá, também não se aplica. Existe uma terceira onda que defende a ideia que o real digital deveria trabalhar a moeda futuro. O que é a moeda futuro? A moeda do crédito. O Brasil é um país que depende muito de crédito, né? O Brasil é um país que tem uma dependência de empréstimos, tanto os internos quanto externos, para poder fazer essa economia rodar. Nós temos uma economia insuficiente do ponto de vista de indução financeira. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba sempre vendendo crédito. É muito comum você ver uma empresa vendendo uma nota fiscal para fazer antecipação, o bar vende lá o que ele vende, o bar vende todo o faturamento de maquininha de cartão de crédito para a provedora de cartão de crédito que está com ele lá, para ele ter uma antecipação de caixa. Existe aí o Brasil existe uma série de alavancagens financeiras, fumacinhas e parará, todo o mercado é conhecido, baseado nessa questão do crédito. Então, existe um grupo de pessoas, e eu me insiro nessas, tá, que defende que o real digital deveria ser o dinheiro futuro, o dinheiro do antecipação de recebível, que é um dinheiro que você poderia gastar deflacionado em função do período de antecipação que você coloque. Então, essas são as ideias que estão circundando aí o pessoal, mas pelo que eu soube semana passada, o pessoal se fechou em cortinas lá no Bacen e agora parece que eles vão sair com uma proposta mais ou menos sacramentada para o real digital. Eu acho que o caminho que pegar está bem feito. O time do Bacen, mesmo que seja embrionário, a gente tem que lembrar do Pix lá atrás, era um projeto e o Pix hoje é um projeto mega revolucionário, mega global. Então, se a agenda for tímida nessa primeira implementação, acho que dentro de um curto espaço de tempo ela vai acabar colocando. Voltando para o blockchain, que foi a pergunta apêndice que você falou, são duas coisas distintas, elas não têm ligação. A gente talvez não tenha uma adoção tão fiel ou tão linear dentro de uma estrutura governamental utilizada via blockchain, porque nitidamente me parece que o Brasil e os BIS, os bancos associados ao BIS, fizeram uma adoção pelo modelo ISO, que é um modelo mais plural, que com mais participantes, os modelos ISOs de transações, tá? Que é o modelo ISO 20022, que é o do PIS, que é o do PIX, e outros modelos de transação. O modelo dos blockchain que mais a gente gosta no mercado financeiro é o pessoal que cuida de contratos, são os modelos de troca de informações baseado em registro de contratos. Mas mesmo assim tem a questão também aí de assinaturas digitais com certificados digitais que talvez venha assim com o regulatório a incomodar um pouquinho essa implementação. Eu acho que o mundo do blockchain e o mundo das bitcoins ou outras coins caminharão de um lado, tá, com vigilância dos seus reguladores, e acho que o mundo dos produtos oficiais baseado em especificações, acho, aqui é a minha opinião pessoal do Orly, tá, acho que caminharão por outro lado, tá bom? Ou seja, a sociedade formal dos provedores de soluções, reguladores, instituições financeiras, tem uma atração mais segura dentro dos padrões ISO do que dentro dos padrões unicamente tecnológicos, baseado em unicamente tecnologias. Essa é a minha leitura. Agora, Orly, uma coisa interessante, né, que até na Febraban esse ano, né, o Campos Neto, entre aspas, provocou a todo, né, na apresentação dele, depois falou bastante disso, que ele até mostra, né, que seria um aplicativo único, né, que conecta, né, o mundo cripto, vamos chamar, com o mundo tradicional, né, como olha, isso aqui vai acontecer, né, e talvez até o real digital, não sei, a minha interpretação também é que tem um quê ali não sei se de regular, mas de se aproximar de alguma forma, né, para que esses dois mundos não fiquem por muito mais tempo sem uma conexão, né? Sem uma ponte aí, né? Não sei, é uma outra, assim, pelo menos é o que eu entendi dele, né? Não sei o que você acha disso. Eu assisti essa apresentação e lembro que ele falou do stablecoin no final da brincadeira, né? Quando ele fala da stablecoin, evidentemente ele está falando do real digital e evidentemente ele está falando do real. Ou seja, ele tá contando para gente, Marcelo, que
O Bitcoin, por não ter lastro, tá, ele se afasta da gente. Então, o objeto de ligação é uma moeda que tenha lastro. Tá? Stablecoin, quando a gente usa essa expressão, né, a comunidade, tanto tecnológica quanto a comunidade financeira, está se referindo a uma moeda estável. Tá? E não uma moeda sujeita a esses ataques que a gente vê nessas moedas sem lastro, tá bom? Não vai aqui uma crítica a nenhuma delas, tá bom? Estamos falando de duas características operacionais distintas. Uma moeda sem lastro e uma moeda com lastro. Eu acho que ele tentou dizer para a gente naquela reunião, eu acho que, e estou com ele, deixa eu dizer junto, tá? A união do real e a reunião do Bitcoin é numa stablecoin, tá? É numa moeda real garantida por um regulador que vai blindar e deixar ela mais imune a essa questão toda dos ataques ou das maluquices que foi que aconteceu agora aqui com essa corretora nos Estados Unidos. Mas aqui foi uma fraude, também não tem nada a ver com o produto que ela vendia. Não, legal, cara. Assim, para a gente fechar, mestre, o que você sugere aí, né, de dicas aí, de livros, de filmes, de o que você quiser aí, né, que leve... que a turma está aí para o futuro, que está vindo, quer saber? Eu gosto muito deixa eu até pegar aqui, eu estou lendo um livro esse está muito bom, tá? Life 3.0, né? Um humano na era da inteligência artificial é muito bom, do Max Tegmark, né? Ou seja, é um livro muito bom. Eu estou lendo ele, inclusive, pela terceira vez, porque ele é um pouco revoltante, assim, né? Porque quem tem um pouquinho da minha idade vai lembrar um pouco de Blade Runner, né? Lá atrás, que era o mundo controlado pelos humanoides, né? Ou seja, que é o mundo controlado os humanos sendo controlados pelos humanoides. Aqui nesse processo é uma leitura muito próxima, tá? É o Vida 3.0, os humanos se relacionando o tempo todo, tá, com centrais de inteligência artificial. E isso que vai criando aquelas revoltas. Então, a gente lembra um pouquinho dessas brincadeiras que todo mundo já viu em alguns programas de humor, a gente tentando falar com aquela Ura que assim, com quem eu estou falando, aí você responde uma coisa, ela entende outra, isso a gente vai se superar, porque evidentemente o cara que está do lado de lá, além de entender o que está falando, está entendendo as suas intenções, e isso vai te deixar um pouco surpreso e revoltado. É um livro, como eu falei, eu estou lendo pela terceira vez, porque eu tô, principalmente nesse momento aí do chat GPL, agora aí que o pessoal está comentando, eu comecei a brincar com esse chat tem uns 10 dias, 5 dias, e me lembrei do livro e voltei a ler de novo, porque eu comecei a ficar um pouco revoltado mesmo. Então, a minha dica nesse momento é basicamente essa leitura, porque eu acho que vai enriquecer bastante o nosso ano de 23, que promete ser um ano que a inteligência artificial vai se tornar mais presente. Do ponto de vista de business para o mercado brasileiro, eu acho que assim, a gente tem muito cliente que assiste você, Marcelo, e vocês agora que assistem você, que comentaram do nosso pátio anterior, vai aqui uma mensagem para eles, né? Eu acho que este é o ano de ser mais fim e menos tech. Gente, cuidado com os meus vendedores, cuidado com as vendas dos meus produtos. Invista mais no financeiro do que em tecnologia. Não compre tanto da gente esse ano, gente, é isso que eu quero dizer para você. Ou seja, solidifique um pouco mais a sua operação do ponto de vista de organizações, processos, infraestrutura e compliance. Será um ano que, teoricamente, o mundo todo entrará em recessão, independente de cores, tá bom, e paixões. É um ano que teremos recessão em função do pós-pandemia. Todos os governos fizeram gastos além do planejado e evidentemente, essa conta vai chegar. Isso não tem uma leitura aqui de eficiência ou ineficiência administrativa, tem uma leitura de gastar mais do que poderia gastar para salvar o que deu para salvar na pandemia, não tem leitura de eficiência. Então, nesse momento, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Brasil, não será diferente com nenhum país que estourou a conta, tá? Então, neste momento, é muito mais importante você atravessar esse lago
do que sair com peixes e lucros do outro, tá bom? Ou seja, será um ano bastante difícil, é um ano de investir muito mais em FII do que tech. Essa é a minha dica, contra o meu business, inclusive, porque eu vivo de vender tecnologia, mas eu quero meus clientes vivos para voltar a vender tecnologia o mais breve possível. Pô, Perfeito. fantástico, perfeito. Olha, sensacional, cara. Muito bom aí pegar esse update, né? Feliz aí com a evolução de vocês, com essa sua entrada aí, pô, de pé direito, né, nos Estados Unidos, que é, pô, um mérito enorme, né? Porque bastante difícil, né? Você vencer essa barreira, né? E ter a credibilidade, né? Toda e tal. Sensacional, cara. Parabéns demais. Obrigado pela tua visão aí e em breve aí vamos fazer mais um papo, cara. Conversar contigo é sempre incrível. Só chamar. Parabéns para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição. Beleza. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço. tchau.